Bem, boa tarde. Obrigado a vocês pela presença. As mesas da Feira do Livro, elas cobrem muitos assuntos, reúnem autoras e autores de lugares muito diferentes, mas nessa edição, acho que talvez nenhuma outra mesa cobre a mesma distância que essa aqui, do Ceará ao Uruguai, de Fortaleza, onde nasceu a Anatécia, até Salto, que é uma cidade natal, a cidade natal da Inês, que fica ali na fronteira com a Argentina, a uns 500 quilômetros de Montevideo. Falar desses lugares importa porque eles ajudam a moldar as histórias que essas escritoras escrevem e também as vozes que elas criam, eu acho. A Anatécia, ela é autora do livro de contos Copacabana Dreams, que saiu em 2012 pela Cosac Naif e foi reeditado pela Companhia das Letras em 2024. E pela mesma editora ela publicou os romances Os Tais Caquinhos, de 2021, e o novo Vida Doçura, que ela está lançando aqui na feira, e acompanha uma escritora solitária, às voltas com um luto pela perda da mãe na infância, e também com uma deliciosa obsessão pela vida de uma youtuber, que mostra a vida dela na internet e o cotidiano familiar dela. Já a Inês, ela é autora do romance Quantas Aventuras Nos Aguardam, que saiu no Brasil pela editora Cambalache em 2023, na tradução do Miguel de Castillo, e da novela 1, 2 e Já, que essa aqui, está ali do lado dela, que foi lançada em 2014 no Brasil pela Cosac Naif e depois reeditada pela Cambalache, também com tradução do Miguel. E nesse livro ela narra, uma menina narra uma viagem familiar de verão até uma praia no Uruguai, e com os pais e mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, dentro de um carro apertado. Isso é muito importante no livro, porque elas ficam disputando quem vai na janela. Muito lindo. E, enquanto observa a paisagem na estrada, ela vai contando episódios e tecendo pensamentos sobre como as famílias funcionam e a importância das pequenas coisas. Memória e infância são dimensões muito próximas das nossas vidas. Então, eu queria começar perguntando a vocês, porque em Vida Doçura também tem o olhar infantil ali nos vai e vens do tempo, mas ele não está presente constantemente, como no livro da Inês, mas também está. Então, começar perguntando, para além do registro psicanalítico, que talvez seja importante também, o que é que vocês buscam quando voltam à infância e o que é que encontram no olhar infantil? Boa tarde a todo mundo. Obrigada por estarem aqui. Essa pergunta é profunda, né? Porque eu acho que a gente nunca deixa de ser criança. Eu tenho 2 filhas e vejo elas brincando em casa, criando diálogo, fantasiando, e eu pensei, nossa, eu faço a mesma coisa quando eu escrevo. Então, eu acho que a gente nunca deixa de brincar, né? Que é uma maneira de se organizar e de compreender o mundo. Eu acho que é por aí. Inês? Olá, boa tarde. E uma saudação a todos e todas. Muito obrigada por estarem aqui. Essa tarde tão ensolarada e um espaço tão bonito. E, na verdade, eu tinha muita vontade de conhecer. Então, muito obrigado, Robin e a Fernanda. Muito obrigado pelo esforço e a todos por toda essa hospitalidade. Eu entendi a primeira parte da pergunta. Eu não sei se eu entendi a segunda. Alguém, por gentileza, leve os fones de tradução para ela poder acompanhar em espanhol, que eu faço a tradução. E eu gostaria de compartilhar esse encontro. Na verdade, eu estou totalmente fascinada com esse livro que ela escreveu, que na verdade é o primeiro que eu li aqui dela. E sobre os caquinhos.
Bom, será que eu entendi muito bem a primeira parte da pergunta? Que eu que você me diga, por gentileza. Eu estou de acordo com o que ela falou. A infância é algo que, na verdade, é uma etapa que continua. Na verdade, não é algo que não é uma idade que fica no passado, que a gente atravessa a infância e depois acabou. Não, na verdade é algo que segue conosco ao momento, na verdade uma fase da vida, no qual, na verdade, não existe uma correspondência direta com a parte cronológica, os anos da infância. Será que eu me explico? Na verdade é algo como se fosse algo que nós temos dentro de nós. E na verdade isso aflora ou não. Isso vai depender de como nós consigamos dissimular aquela infância que a gente abriga dentro de nós. E obviamente depende da espontaneidade. Às vezes a pessoa consegue demonstrar aquela infância que carrega dentro de si ou não. E às vezes são situações que têm a ver com a brincadeira, com o riso, com o canto, com a tristeza, com a surpresa. E para mim existe algo que é muito físico com relação a essa crença que nós temos, e eu acho que tem a ver com o espaço da praia, aquele ambiente de litoral, a costa, a água do mar. Tudo isso nos leva diretamente à nossa infância. Existem alguns momentos da infância da nossa vida que são um atalho perfeito para que justamente isso aflore dentro de nós. E eu sinto, de verdade, quando, por exemplo, a gente pula a onda, é quase como aquela situação ridícula, mas que tem aquela conexão com a infância. A vergonha, a timidez, que também tem a ver com a infância, não é algo que acaba. E eu acho que é uma coisa tão presente, para mim é tão natural, que essa voz possa abrir espaço na escrita. Para mim, não é algo relacionado a uma coisa que se imponha, é algo natural. Eu não sei se eu respondi tudo que você tinha perguntado. Você falou da praia, das ondas, e o mar é um motivo que sempre aparece também na escrita da Natécia. Está distante de Fortaleza há muitos anos, saiu, acho que adolescente, jovem, adulta, para lá, mas foi para o Rio, onde também tinha o mar. Foi uma escolha procurar um lugar onde você tivesse ainda essa referência, porque eu sou da Bahia, apesar de não nascer perto do mar, eu também sei que muitas pessoas têm essa relação próxima com o oceano, a praia, e todos os significados que aquilo acaba assumindo na vida das pessoas. Fala um pouco sobre o significado do mar para você. O mar é a minha infância, tudo misturado. E engraçado que nos Tais Caquinhos ele é um agente masculino, mas no Vida Doçura eu já abro o livro dizendo que ele é a xoxota do mundo, né? Onde tudo se criou e começou a vida, né? Estar perto do mar, para mim, é como estar perto do primeiro carinho e do primeiro amor que eu recebi na vida. É um carinho que o mar me causa. E eu sofro muito de morar longe, mas já me acostumei. Eu estou há 20 anos em São Paulo, né? E quando eu morava no Rio, eu não ia muito à praia, porque era um mar muito diferente do mar do Ceará. O mar do Rio é geladíssimo e o mar do Ceará é morno. Mas o mar, para mim, é um mistério, assim como o universo. Né? A gente não conhece muito do mar, na verdade, né? E ele tem um potencial literário muito rico, assim. Ele representa muitas coisas. O mar pode ser a raiva, o mar pode ser o amor, o mar pode ser a ira, o mar pode ser a vergonha. E, enfim, o mar é o universo, como você falou. É o universo. Ainda sobre a infância, uma coisa que chamou a minha atenção nos dois livros mais recentes de vocês é que, apesar de eles
olharem para o mundo, muitas vezes pelo olhar infantil, pelo olhar das crianças, a escrita está longe de ser infantilizada. Isso vem da constatação de que a visão do mundo das crianças ela é mais complexa, mais sofisticada do que nós adultos muitas vezes julgamos. Quer falar primeiro, Inês? Fala. Você entendeu? Sí, sí. Bom, na verdade é algo que eu comprovo com essa nova redação que eu tenho sobre a infância através da maternidade. Claro que sim. Eu acho que existe algo que é muito complexo nessa contribuição do mundo, como se fosse uma lição, um aprendizado permanente. O aprendizado do mundo através das palavras, mas também através das perdas. Eu, na verdade, acredito que a infância tem a ver com o entendimento que nós temos da perda. A perda, a partir de todos os pontos de vista, aquela coisa permanente, imutável. E eu também gostaria de retomar uma coisinha e falar do mar, como você havia falado. Você estava falando sobre o mar. Pois bem, para mim, eu venho de Salto. Salto fica justamente ali às margens do rio Uruguai. Fica um pouco ao norte de Montevidéu, às margens do rio Uruguai. E obviamente que aí nós estamos em Salto, bem próximos da fronteira com o Brasil, ao mesmo rio Uruguai, que tem sua nascente no Brasil. E para mim a primeira costa, na verdade, tem a ver o quê? Com o rio, não com o mar. Na verdade, o que eu falo, eu penso de costas, eu penso em uma margem muito pronunciada, são penhascos quase desfiladeiros ali na margem do rio Uruguai. E ali nasceu Quiroga. E também, obviamente, depois ele foi para Misiones, que é a província da Argentina, depois Buenos Aires. É uma penetrante por causa do clima. Então, na verdade, para mim, o que significa esse contato para mim, com a água, é com o rio, não com o mar. É a água, né? Na Tércia, em Vida Doçura, vamos entrar um pouco aqui nas narrativas. A gente estava falando da questão da escrita não ser infantilizada, não ter essa visão sobre o mundo cor-de-rosa, que muitas vezes a gente vê as crianças sendo associadas a ele. Mas, no Vida Doçura, quem enxerga o mundo cor-de-rosa é a youtuber Giovana. Parece que enxerga, envelopa tudo de cor-de-rosa, quem lê o livro sabe. Os móveis, os eletrodomésticos, a máquina de lavar, é tudo cor-de-rosa. E a relação que o livro mostra com a Jocasta, esse nome já carrega toda uma carga trágica grega aí, e o livro também tem o Argos Panoptes, que é o gato. Mas tem uma relação, elas duas marcadas muito pela dicotomia, pelo contraste, né? A Giovana vive na periferia de São Paulo, a Jocasta no centro da cidade. A Giovana mantém a casa sempre arrumada, a Jocasta vive com uma kitnet caótica. A Giovana é solitária, a Jocasta é solitária, a Giovana tem uma família, é mãe de uma menina, tem um marido que ela vive mostrando também nos vídeos. E, finalmente, acho que a Giovana ela mostra a própria vida, enquanto que a Jocasta se esconde da vida. Né? Então, por que, diante dessas diferenças, desses contrastes tão absurdos, às vezes, a Giovana captura tanto a atenção da Jocasta na sua ideia? Bom, a Jocasta, ela, antes da mãe se suicidar, ela foi abandonada pela mãe e foi criada pela tia. Então, no quebra-cabeça que constitui o ser da Jocasta, está sempre faltando uma peça.
E é uma peça fundamental, que é a mãe. É o primeiro objeto de amor de todo mundo, né? Então, ela tem esse espelhamento desse díptico, né, da ordem, da desordem, da vida cor-de-rosa, da vida cinza. E a Jocasta, ela é capturada pela Giovanna pelo que ela não tem, pelo negativo dela própria, porque pelo que ela nunca teve, na verdade. E a Giovanna performa isso, né? A maternidade, o cuidado com o lar, o cuidado com a filha. E a Jocasta vive o oposto disso, né? Num apartamento imundo, com um gato, escrevendo, e não sai de casa, e não encontra ninguém. E eu acho que ela chega para complementar assim, esse quebra-cabeça que ela é uma pessoa sem contorno, sabe? Ela é uma pessoa que se desfaz, ela se amálgama com a própria Giovanna. Acho que é por aí. Inês, em Um, Dois e Já, falando... Ai, meu Deus. A Anatécia comentou sobre a figura da mãe. Em Um, Dois e Já, a narradora, a menina, ela tem um olhar de extrema admiração e necessidade de aprovação constante dos pais, do pai, da mãe, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, tendo como consideração o que a Anatécia falou sobre esse objeto inicial de adoração que nós temos e que depois, como você falou antes, a gente acaba, de certa forma, perdendo. Sim. Bom, Um, Dois e Já, existe, na verdade, aí 2 mundos que transitam. São vários quilômetros, vamos a um lugar de férias, são vários quilômetros, e esses 2 mundos estão justamente expostos, ou dispostos, em um carro, bem pequenininho, um carrinho como se fosse um Renault 12, no nosso caso aqui um Fusquinha, o equivalente a um Fusquinha é um Fiat 147, que é um modelo muito comum no Uruguai. E aí seria aquele mundo. Os pais, o pai e a mãe no banco da frente e o mundo das crianças que estão sentadas no banco de trás. Então essa é a fronteira que existe entre os assentos da frente do carro e os de trás do carro. E é quase como intransponível. Existe uma lacuna, uma brecha muito grande. Existe muito pouca oportunidade ou poucas oportunidades de encontro visual, justamente porque talvez uma olhadinha ou não, através do espelho retrovisor, e obviamente está lá a nuca do pai, está o perfil da mãe. É justamente aí aquele desespero que as crianças que estão no banco de trás têm inicialmente, de sustentar de manter aquele contato através das piadas, daquela busca de falar, das interferências constantes, obviamente aquela briga que eles necessitam ter entre irmãos, a presença ali, e obviamente aquela coisa de faz isso, não faz aquilo. O que eu te digo é que essa paisagem para mim é muito familiar, na verdade. Essa é uma paisagem, com essa distância que eu mencionei, é aquela paisagem que eu conheço muito bem. Eu acredito que dessa forma a minha memória e a imaginação que surge com essas imagens me traem experiências que tinham a ver com justamente essa distância. Isso tudo que a Inês está falando é narrado de uma forma muito delicada no livro. É impressionante como ela entra na cabeça dessa criança que é tão imaginativa, é realmente surpreendente, sabe? Antes de continuar, eu queria só lembrar que quem tiver perguntas, o pessoal pode procurar o pessoal da produção sinalizando
E eles estão com um papelzinho, é só escrever, e nos últimos 15 minutos a gente tenta reservar para tirar aí as dúvidas que vocês podem ter. Os 2 livros, eles têm uma coisa também muito curiosa em comum, que é eles compartilham o fascínio por uma mesma personagem. E não estou falando aqui de uma figura literária, é a Barbie. Ele aparece... Nos últimos tempos, ela virou até ícone feminista, símbolo de diversidade, outras coisas que ela não era há alguns anos atrás. Vocês podem falar o que é que a Barbie representava nos anos 80, para quem não faz ideia da cabeça das meninas naquela época? Bom, a Barbie era o Labubu, não sei. A Barbie era muito cara, isso eu lembro. Que as minhas filhas têm dezenas de Barbies, porque uma Barbie custa R$40. Na minha época, o equivalente de uma Barbie era R$500. Então, eu só tinha 2 Barbies, mas eu tinha também a casa da Barbie. E eu me sentia a criança mais feliz do mundo, porque a Barbie a criança fantasia a ser mulher, né? Tem os peitos, ela fica de calcinha, ela fica nua. E aí, quando você está virando adolescente, você brinca delas transando, essas coisas. E, não sei, eu acho que a Barbie é um símbolo sexual da infância, talvez. Por aí. Você concorda, Inês? Sim. Sim, na verdade, a primeira coisa que eu pensei na sua pergunta é que era caríssima. No Uruguai também, era muito cara no Uruguai quando era menina. Tínhamos poucas amigas que tinham... na verdade, elas podiam dizer, eu tenho uma Barbie. Quase todas as minhas amigas, obviamente que a gente tinha uma imitação da Barbie, não era Barbie de verdade, na verdade era uma outra parecida, era uma bonequinha parecida, que tinha aí, dependendo da marca, tinha nomes diferentes e obviamente Joselinha, Jocelina, não sei, não me lembro, mas era mais macio, o plástico era mais macio, não era exatamente a Barbie. E eu acho que tem um livro muito bonito de Sandra Betrignani, é uma italiana. Uma escritora italiana que publicou um livro chamado Catálogo de Brinquedos. E ela vai fazendo aí, como se fosse um dicionário, um glossário, com detalhes sobre os brinquedos e os valores simbólicos que eles representavam na infância. E, obviamente, existe aí justamente aquele ponto especial sobre a casa de bonecas. E conta como que a gente aprende com essa experiência de ter uma casinha de bonecas tantas coisas sobre o futuro, sobre a projeção do que você espera ter no futuro. Como a casa de bonecas é uma espécie de constelação. Ela concorda, ela fala portal, onde você tem os objetos, os bonecos, obviamente tem uma noção de futuro. E eu acho que a Barbie tinha isso também. A Barbie tinha isso. É aquele momento de aprendizagem sentimental, os beijos entre as Barbies, entre a Barbie e o único menino que era o Ken, não é? que desencadeava toda aquela coisa da relação entre meninos e meninas, enfim. A questão relacionada à decoração do mundo, construir o mundo, construir a casa, o espaço doméstico, feito com objetos que tinham outros usos, obviamente, que são reciclados para fazer, por exemplo, mudar as paredes, mudar o teto da casa. Então, eu acho que é algo muito mais profundo. Na verdade, essa pergunta é muito profunda. Eu adorei a pergunta, porque a gente pode suspeitar, então, o que se coloca em jogo com esse tipo de interpretação, não é? A verdade, a gente tem um trabalho ali de interpretação das bonecas. Inatingível, como você falou, que era a casa da Barbie. Sim. Né? Uma coisa Ninguém acreditava na escola que eu tinha a casa da Barbie. Porque o meu uniforme era todo puído e foi meu avô que me deu assim de Natal. E ninguém acreditava. Você não tem a casa da Barbie, que era um negócio assim absurdo, R$5.000.
É verdade. Enfim, já podemos aqui sair com um projeto de um novo livro, A Educação Sentimental da Barbie. Né? Falando um pouco agora de escrita propriamente dita, e de processos de escrita, na Tessia você mostra nos seus romances um gosto muito grande pela desordem. Tanto dos ambientes domésticos que você descreve, do ambiente interior das pessoas também, quanto do texto, né, que ele se constrói muito de maneira fragmentada. Uhum. Como se fossem caquinhos mesmo espalhados pelo chão. Isso é uma consequência mais do seu próprio processo de escrita, como você chega nos livros, da sua personalidade de escritora, ou é uma estratégia para desafiar leitores? Não, jamais uma estratégia. É parte do meu processo de escrita. Eu roubo de mim mesma coisas muito antigas. Por exemplo, em Vida Doçura, tem um texto que eu escrevi aos 23 anos, e que eu guardei, e eu falei até no podcast com a Bruna Beber. Desculpa, gente, eu estou com fim de uma gripe. Que a minha escrita é um processo de colagem de trechos. É como se eu pegasse numa cartolina, eu vou tomando notas e notas e notas, depois eu alongo esse texto, eu mando para mim por e-mail, e aí eu alongo o texto e vou colando nessa cartolina. Eu percebi isso agora na feitura do segundo romance, que esse é o meu processo mais ou menos, entendeu? Embora sejam... cada livro tem a sua peculiaridade. E aí... isso. Os tais caquinhos fazia sentido, porque era um apartamento de um acumulador com 2 adolescentes. E, então, a própria escrita emulava a desordem do apartamento. E, no Vida Doçura, mais uma vez, vem a desordem. Tanto que eu percebi que eu estou fazendo uma trilogia, né, que vai terminar com um livro que chama A Bastarda Magrinha. Porque eu percebi uma constante nesses 2 projetos, que é a de perguntar e colocar em jogo as maneiras de se viver, né? Que é o que se constitui a sua rotina. Você acorda, você escova os dentes, você lava o rosto, você come o café da manhã, você vai para o trabalho. E os meus livros, eles questionam maneiras de viver, que são as mais comuns, né? Eles quebram essa ordem. E por isso que vai chamar a trilogia da desordem. É por aí. E nesse também é uma fã de textos breves, né? Tem um prólogo do seu romance, Quantas Aventuras Nos Aguardam, em que é muito interessante, recomendo todo mundo para ler, porque ela conta todo o longo processo que foi, como uma escritora que fazia contos e tudo mais, chegar a um romance. Passa por romances inacabados, largados pela metade, e chega no final, vou dar um pequeno spoiler aqui, porque não somos contra spoilers, ela chega à conclusão de que o que estava faltando para um romance aparecer na vida dela era o formato deles, um formato de textos mais breves, condensados, e assim você encontrou sua própria voz. E também isso tem a ver, eu acho, com o seu outro trabalho, que eu não mencionei, que é como roteirista de cinema. A Inês, para quem não conhece, ela escreveu... É uma das roteiristas do A Vida Invisível, né, filme do Karim Anus, que foi adaptado do romance A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha. Esse trabalho como roteirista também contribuiu, digamos assim, para você encontrar o seu tipo de romance breve, textos mais condensados, enfim. Como é que você vê
essa ideia de que é preciso, para encontrar uma voz narrativa, a forma com que essa voz se manifesta também é fundamental. Bueno, minha escritura... Bom, olha, a minha escrita é muito intermitente. Isso é a primeira coisa. A minha relação com a escrita, obviamente é muito intermitente. Isso, obviamente, está relacionado com um problema que eu tenho com disciplina, e isso é importante de ser mencionado. Eu não sei. Talvez fosse o caso de, se eu tivesse mais disciplina, eu não sei se eu escreveria textos mais longos. Mas eu sei o que eu posso dizer é que, justamente, a minha escrita tem essa cara bem fragmentada, mas é totalmente correlacionada com uma certa dispersão que eu tenho. Na verdade, eu tenho esse problema. Na verdade, é assim mesmo, eu sou desse jeito. Eu trabalho como roteirista, e esse é o meu trabalho, na verdade, eu sou roteirista. E às vezes tenho aquele problema de disputar entre o trabalho, o tempo entre o trabalho e esse impulso, que é quase como uma vocação, que é tão importante para mim, que é justamente aquele de escrever literatura. Eu disse isso justamente porque, às vezes, falar sobre as condições materiais da nossa escrita, nosso texto, claro que eu gosto de ouvir isso, é gostoso, mas o que nós precisamos, na verdade, ter em mente para escrever? Então, como escrevemos, de que maneira, como a gente defende o espaço da escritura? E, na verdade, como um espaço que tem que ser defendido. Na verdade, tem a sua fragilidade e eu acho que isso, na verdade, é transferido para o nosso texto. Eu não posso entrar em um processo de absoluta devoção e abstração de horas a fio. Por quê? Porque a vida acontece e, obviamente, você tem que parar, fazer outras coisas e, obviamente, eu tenho filhos pequenos ainda. A vida, o trabalho, são as rotinas, e isso é importante para mim também. Eu acho que, de alguma maneira, esse prólogo sobre quantas aventuras nos aguardam, talvez diga bastante sobre todos esses devaneios e todas essas sinuosidades e curvas, e todos esses acidentes e abandonos que acontecem durante mais de uma década já, entre a publicação de 1, 2 e já, e este livro. Porque, na verdade, existe algo que é de muito valor, e isso nos processos de elaboração, no croquis, no rascunho, isso tem valor. Em outras artes também. É importante sempre tomar contato com desenhos que o pintor faz antes de expor uma obra. Obviamente que os rascunhos de uma pintura ou esboços de canções que depois acabam ficando conhecidas, eu acho que na literatura também existe um sentido muito importante de conhecer e dar lugar a esse processo de trabalho que, na verdade, sempre são várias coisas, não é somente aquela flecha, sai do ponto A e vai ao ponto B. Na verdade, eu entendo os livros como sendo a melhor versão de alguém. E isso que a gente está lendo é a versão mais virtuosa que o livro pôde chegar. Mas, às vezes, nós podemos abrir também pedir aquela permissão, aquela licença para entender
quais foram as dificuldades, de onde veio o livro, quais foram as dificuldades durante a escrita daquele livro. E no caso desse prólogo que vocês acabaram de mencionar, eu, na verdade, quis contar quais eram aqueles livros que eu havia começado e acabei abandonando, o que aconteceu com esses livros, porque, na verdade, esses... na verdade, foram momentos de plantar com muita firmeza uma expectativa de escrever que acabava não sendo natural nem própria de mim mesma. Então, quais são aqueles perigos que acompanham a nossa vida, que estão sempre à volta de nós quando nós estamos escrevendo? Então, onde está a identidade, o que nós devemos renunciar e qual é o ponto irredutível? E foi assim, dessa forma que eu, na verdade, quis traçar nesse prólogo. Sérios, né? A gente vê que os roteiristas não seguem roteiros, é impossível seguir roteiros na hora de escrever um livro. Inês falou da vida, de como o trabalho, outros trabalhos, porque, afinal de contas, escrever é um trabalho. Outros trabalhos, os bicos, a família, filhos, quem tem filho, como é difícil conciliar esse mundo meio desconexo que a gente vive hoje também, apesar de tão conectado. Como é difícil sentar, escrever, encontrar o que se busca na hora que se quer escrever uma obra literária. Então, a experiência da vida, quando ela entra nos livros, hoje em dia, da própria vida de quem escreve, e os livros de vocês eu acho que tem também um pouco disso, claro. Alguém já vem falar em autoficção. Eu jurava que eu ia não pronunciar essa palavra, mas eu tive que falar. Alguém já vai falar em autoficção. Eu acho que as pessoas esquecem de outra coisa que é diferente, né, que a gente pode chamar de ficção biográfica, ficção semi-biográfica, uma ficção pseudo-biográfica. Você usou essa definição outro dia, eu acho, numa entrevista. Mas aí já vem outra pessoa defender que a literatura é o reino da imaginação, acima de tudo, né? Que é o dever de autores, escritoras é imaginar. Mas para vocês é necessariamente preciso viver para escrever, ter vivido aquelas coisas que se escreve, e mais ainda, é possível escapar da própria vida na hora de escrever? Eu acho que não. Cada escritor tem, independente do grau de imaginação da obra e de autoficção, ele tem a própria vida ali no texto dele, inerente, querendo ou não. Eu acho que, na verdade, é uma questão que não tem uma importância muito assim, especial, porque, muitas vezes, a imaginação é mais real e a realidade é mais ficcional do que parece, né, na vida. E quando isso vai para um livro, não importa muito se esse personagem existiu, se não sei o quê. Eu acho que o que importa é a conexão do livro com o leitor e o que se produz a partir desse encontro, que é tão íntimo e bonito, né? E que acontece a mágica da literatura. Eu acho que essa olhada curiosa, a curiosidade, aquela olhada que ausculta e colocar em jogo os sentidos para apreciar o mundo, para poder receber tantos sinais, tantas experiências, aquelas coisas que vão acontecendo todos os dias. Claro, extremamente importante e que aconteça todos os dias. Esse contato com o ambiente, o contato com as palavras, isso é fundamental. E para mim, mas além dessa introspecção e do trabalho
que nós fazemos com os sonhos, com a memória. Para mim, existe um material, na verdade existe aí uma caixinha com pedras preciosas aí diante de você. E, na verdade, essa precisão que isso que você acabou de falar, eu acho que é muito interessante. É importante mencionar que escrever é um trabalho. Quando eu disse que muitas vezes meu trabalho fica ali no meio do caminho com os outros trabalhos que eu tenho, eu queria dizer que muitas vezes o trabalho remunerado se impõe sobre o trabalho de literatura. E, obviamente, que aí, nesse caso, nós temos uma outra linguagem. Claro que existe a demanda do trabalho, mas, para mim, ocupa um lugar que eu defendo igualmente, como ser um lugar aí amador. Na verdade, é como se fosse, para mim, um lugar onde eu me sinto muito bem e com alegria. E eu não quero ter a profissionalização da escrita literária. Na verdade, tenho medo. Talvez porque existe algo assim meio defensivo. Eu estou muito cômoda aqui nessa situação, eu tenho meu trabalho tem também uma coisa relacionada à autoria. Obviamente que eu posso me expressar. E eu me sinto muito orgulhosa de ser autora, dos roteiros, eu sou roteirista, sou orgulhosa disso, eu tenho esse compromisso, mas eu gosto ao mesmo tempo dessa ideia e eu gosto de pensar que o amador é algo que você ama. Então, um trabalho amador é algo que você ama, você gosta de estar aí, no lugar que você conhece, você ama e que não me propõe outras expectativas que não sejam as de algo que é muito bonito, precioso para mim. Eu entendo que é uma postura um pouco defensiva, não é? Eu vou ficar aqui porque esse aqui é um lugarzinho já que está salvo, que tudo bem. Eu gostaria de ter essa precisão, porque na verdade eu sei que é um trabalho muito importante, mas se nós não vivermos desse trabalho, você acaba sempre num momento tenso, né? Por natureza. É uma constatação que temos que fazer, né? Vou começar a fazer as perguntas que estão chegando aqui. Eu acho que essa é para a Natércia. Não estou conseguindo entender o nome de quem fez. Acho que Pimentel, se estou errado. Não sei. E a pergunta é, qual a influência do dadismo na produção do seu livro? Dadismo? Dada, movimento Dada. Dadaísmo. Dadaísmo. Tá certo. Nossa, eu estou com um negócio preso aqui. Nenhuma. Pronto. Acho que está respondido, né? Na Tessa ali fora, a gente estava conversando um pouco sobre como teu livro tem passagens muito tocantes, que os leitores e leitoras chamam a atenção para a tristeza de algumas passagens. Queria saber se você queria ler um desses trechos, talvez a parte final, não sei, você pode escolher. Dos pode ser, aqui pode ser. Tá. Mientras Achou. Bom, vamos lá. Ai. Mãe. Nossa, tá horrível, gente. Desculpa. Mãe. Querido diário, eu não tenho mãe há muito tempo. Eu não tenho mão. Eu não tenho quem me sugue o catarro do nariz. Eu não tenho peito. Eu tenho um peito. Eu não tenho quem conserte as maçanetas da porta. Eu não tenho boca. Eu não tenho quem me defenda numa carta comprida. Eu não tenho pé. Eu não tenho quem me tire a cera do ouvido com uma pinça. Eu não tenho olho. Eu não tenho quem me conduza ao balé. Eu não tenho ouvido. Eu não tenho quem me passe o dedo delicadamente sobre os desenhos das sobrancelhas. Eu não tenho sobrancelha. Eu não tenho quem me pendure na geladeira as garatujas. Eu não tenho unha.
Eu não tenho quem penteie meu cabelo com creme rinse. Eu não tenho perna. Eu não tenho quem me resolva os problemas do banco em outro país. Eu não tenho cotovelo. Eu não tenho quem me acorde cedo com a voz rouca. Eu não tenho rim. Eu não tenho quem me segure a mão para atravessar a avenida. Eu não tenho cílios. Eu não tenho quem me faça macarrão. Eu não tenho joelho. Eu não tenho quem me envie um peixe pelo correio. Eu não tenho umbigo. Eu não tenho quem me diga se mamei ou não. Eu não tenho costela. Eu não tenho quem me arrume a mala. Eu não tenho bunda. Eu não tenho quem me guarde os registros médicos. Eu não tenho calcanhar. Eu não tenho quem me ensine a coser. Eu não tenho tíbia. Eu não tenho quem me olhe com doçura. Eu não tenho bochechas. Eu não tenho quem me passe uma pomada nas costas. Eu não tenho costas. Eu não tenho quem me envie um cartão postal colorido com desenhos em hidrocor. Eu não tenho queixo. Eu não tenho quem me guarde o primeiro dente de leite perdido. Eu não tenho faringe. Eu não tenho quem me cubra as capas dos livros. Eu não tenho flanco. Eu não tenho quem me segure enquanto sopra as velas de aniversário. Eu não tenho cabelo. Eu não tenho quem me cante uma canção de niná. Eu não tenho pálpebra. Eu não tenho quem me explique as placas de trânsito. Eu não tenho gengiva. Eu não tenho quem me ensine a dobrar camisas. Eu não tenho omoplatas. Eu não tenho quem me vista um casaco. Eu não tenho corpo. Eu não tenho quem me conheça tanto. Eu não tenho pulso. Eu não tenho mãe há muito tempo. Eu não tenho mãe. É de deixar a voz embargada mesmo. Mas é a gripe. Inês, voltando um pouco à presença do cine na sua vida, você já conhecia o romance da Marta Batalha quando foi convidada para escrever o roteiro do filme? E queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com a literatura brasileira. Não, eu não conhecia Marta Batalha. Na verdade, quando eu fui convidada, de fato, na verdade, acabei participando e já estava muito em cima da hora. É um roteiro que tinha sido escrito por Murilo Hauser, que é o roteirista desse filme, e muito delicado, muito elegante, com um trabalho muito detalhado sobre esse mundo, sobre essas irmãs, não é? Essa adaptação. E eu, na verdade, comecei a trabalhar, então, uma versão prévia à rodagem. E a tentativa era de se aproximar a essas irmãs que iam, no final das contas, na verdade, elas vão em uma busca desesperada durante toda a história. Tanto Murilo quanto Gary Mainoz, o diretor, eles tinham essa necessidade de construir esse vínculo. Esse vínculo ia ser justamente a grande força motriz, essa busca, durante todo o filme. É justamente aí que nós entramos em acordo que eu não lesse o livro até depois do processo de escritura. Eu acho que foi muito interessante, porque de alguma maneira o meu trabalho era justamente de pegar esse roteiro, aí adaptado na novela da Marta Batalha, como uma fonte de adaptação, e para mim, obviamente já aí nas vésperas da rodagem, e obviamente eu acabei lendo o livro depois, tempos depois. Eu acho que já tinha sido até terminado o trabalho de rodagem. E, obviamente, esse trabalho continuou, se sustentou depois de terminada a rodagem. Eu devo dizer que o roteiro era um roteiro... Era uma combinação de ideias que já tinham sido estabelecidas no roteiro anterior. E houve aí uma introdução de algumas propostas novas.
o filme continuou sendo escrito durante a montagem, porque havia cartas, e essas cartas, na verdade, acabariam sendo reveladas depois da rodagem. Então, obviamente, essas epístolas foram escritas um pouco depois. E também eu li a novela depois, eu li o romance depois. E isso foi um exercício de adaptação completamente atípico. E obviamente que é estranho, né, se adaptar a uma novela, um romance que eu não estava lendo. Então, com relação ao que o Bino Biel, o que ele necessitava, era isso. Na verdade, havia essa necessidade de estar aí bem cumprindo a história, mais do que cumprindo com a adaptação. E, obviamente, com relação à experiência de outras leituras, a biblioteca da minha infância era assim. Nós tínhamos todos os livros de José Mauro de Vasconcelos, de Jorge Amado. Eu também li, chorei muito. Tá? Meu pé de laranja Lima, e também, pouco a pouco, fui conhecendo outras obras. Fernando, que é diretor do ensino, o Fernando Freikun, eu, com ele, nós adaptamos uma novela da Gabeira, e também eu tenho uns nomes aqui, obviamente, que eu não queria esquecer de mencionar, obviamente que vocês provavelmente iriam me perguntar e eu não quero me esquecer. Naomi. Olha, na verdade a gente esteve com o Miguel de Castilho, que é um amigo muito querido. Sim, ele foi tradutor do meu livro, mas tem também Cancún, que é um livro que eu gosto demais. Outro também, deixa eu ver como é que se chama. Eu não me lembro agora. Também tenho livros aqui da Adélia Prado e de Marcelo Labes, também conheci faz pouco tempo. E agora eu já estou lendo o livro da Ingrid Fagundes. E também estou levando o livro da Silvana Davano. E obviamente que a gente estava conversando agora há pouco. Olha, eu estou levando alguns livros para casa para ir ampliando a minha biblioteca com os livros brasileiros contemporâneos e o livro da Ana Tessia também. E eu quero ler tudo que ela já escreveu. Agora tem uma voracidade tremenda. Destampamos aqui uma voracidade por seus livros, Ana Tessia. Eu ia falar isso. E agora na Tessia Pontes. Você começou a conhecer mais. E Clarice Lispector, por favor. Claro, Clarice Lispector, por favor. Obviamente que eu ia ficar mortificada se eu não me lembrasse. Claro, Clarice é minha paixão. Todas, ela é a principal. Bom, muito obrigado a Deus por ter me iluminado e me fazer lembrar do nome. Bom, né? Na Tessia você também tem uma visão assim, meio cinematográfica do mundo que está nos livros e está também nas referências, muitas que aparecem. No Vida Doçura, por exemplo, tem até diálogo de Persona de Bergman. O que é que esses filmes mais antigos, principalmente o lugar deles na sua vida, o que é que eles te dizem, por que você continua lembrando deles enquanto você escreve? Porque são filmes fabulosos, né? E eu vi no começo da minha idade adulta toda a obra do Fellini, do Antonioni, do Bergman. Eu tinha uma locadora de vídeos, eu sou dessa época. Você era dona de locadora? Não, eu sou da rata de locadora de vídeo. Tá. E então eu trabalho muito com referência, seja com música, principalmente, seja com cinema, seja com referência de outros autores também. Como eu te disse, é uma coisa de colagem que eu faço. Então, quando eu estava escrevendo Vida Doçura,
eu pensei nesse díptico, né, da Jocasta e da Giovanna, e me lembrei do Persona do Bergman e revi. E percebi que o livro conversava com o filme. Então, eu simplesmente copiei um diálogo que a personagem está assistindo, ela mesma assiste, e colei no livro. É assim, quando eu gosto de uma coisa, eu me aproprio dela. A gente é meio ladrão, né, assim, das coisas. Você falou da música também, especialmente de roqueiros e tudo mais, que também tem, no Vida Doçura tem, inclusive, o livro, que é escrito dentro do livro, ele se chama Tão Falso por causa... Tão Real. Tão Real, desculpa. O mundo é falso ou Tão Real. Que é uma música também, né? Do Jeff Buckley. Pode falar um pouco sobre isso também? Por que especificamente essa referência? Porque um título nega o outro, né? Um título diz o mundo é falso e So Real, que é a música do Jeff Buckley. Tem também uma cena, porque ele morreu afogado no rio Mississippi, né? Tem uma passagem cifrada de um texto da Jocasta, que ela fala de alguém que morreu no rio Mississippi. Eu vou misturando as coisas que me vêm como uma sopa, entendeu? Eu vou colocando as coisas que eu sou capturada por elas, e música, principalmente, eu não vivo sem música. Nos tais caquinhos, as músicas marcavam os personagens. Então, o pai era a psicodelia dos anos 70 da música cearense, do pessoal do Ceará. E a Abigail era mais metaleira, mais roqueira, então tem Feitos no Mob. Assim como você. Mas eu sou diferente dela, eu gosto de Caetano também. E aí, e a Berta gostava mais de Marina Lima e tal. Então, era meio que uma marca dos personagens, o estilo musical. E eu pegava trechos dessas músicas e usava como títulos ou como passagem. Fazia essa brincadeira aí. Essa sopa tem ainda também a tragédia grega. Tem Édipo. Tem. Tá o nome da Jocasta. Sim. Né, que tá aí. Eu não sei, você se considera uma pessoa trágica? Muito. Dramática, vamos dizer assim. Eu gosto muito de passear entre o real, da minha própria história, e a ficção. Então, o livro ele é povoado de personagens gregos, a própria personagem chama Jocasta, porque foi o último trabalho da minha mãe em vida, foi dirigir a peça Édipo Rei, que depois, na nova tradução da Todavia, virou Édipo Tirano, né? E eu queria trazer esse universo para o livro, né? Antes ele era narrado pelo Argos Panoptes, que é um monstro de 1000 olhos, que vê tudo, que vigia tudo. E aí a minha editora sabiamente falou: "Tá muito louco esse livro, põe o nome do gato de Argos Panoptes". E aí tem essa brincadeira com o universo grego, porque é uma história meio trágica, né? A história do suicídio de uma mãe é uma tragédia muito profunda, né? E eu perdi minha mãe dessa mesma maneira, e eu queria trazer o universo da minha mãe para o livro também, uma forma de mantê-la viva. E o livro acaba sendo também uma grande reflexão sobre família, né? Família, as famílias, tanto Tais Caquinhos quanto agora, do Vida Doçura, tem uma narrativa que leva a gente a pensar muito sobre essas figuras que compõem as famílias, quando elas não são muito organizadas segundo os padrões, e também quando são, que é o que acontece no 1, 2 e Já. Mas, mesmo ali, a gente percebe que, na dinâmica familiar, há conflitos muito presentes, desde as pequenas coisas até as maiores, que a ideia da perda que a gente tinha falado no início.
Você acha que, Inês, que essa ideia de que a infância é o que você mencionou no começo da nossa conversa, de que a infância é o momento em que a gente toma noção, consciência das perdas que estão por vir, elas estão na sua novela, de que forma? Aqui tem uma parte que, na verdade, mostra, por exemplo, no caso do cemitério dos animais, que tinha aí no fundo, no quintal da casa. Então, ali, você tem que, ali, aquelas marcações com os pauzinhos, e aí eles vão encontrando um caminho inevitável de ir preenchendo com pequenas tumbas para passarinhos, para os animaizinhos, vamos preenchendo esse território e talvez amanhã isso se converta em petróleo, com muita sorte, no futuro, graças justamente à mutação e à transformação da matéria orgânica, em transformação dos fósseis e efeito do tempo. Eu acho que é isso. Assim como estava falando do catálogo dos brinquedos, e na casa das bonecas, uma oportunidade para exercitar a vida, o futuro que a gente espera que seja a ideia do ambiente doméstico. Eu acho que a infância, às vezes de maneira muito pontual, existem casos mais felizes, e falar desses casos de maneira natural e muito minuciosa, quando a gente exercita essa consciência. E, às vezes, com a presença daqueles momentos mais difíceis, como você acabou de falar, sobre o que acontece na novela, com esses golpes mais duros, mais difíceis, eu acho que, no primeiro dos casos, quando você tem quase como uma espécie de representação do que pode ser a morte e o passar do tempo, e como a morte vai mudando de sentido ao longo do tempo, e quando nós vamos então nos acostumando com a perda, então graças ao tempo. E eu acho que isso tem, às vezes, esse ensaio acontece muito precocemente. O exemplo que eu posso te dizer é justamente aquele cemitério de animais. E aquela melhor amiga que vai embora da cidade onde você... vai embora da tua cidadezinha. Então, por exemplo, depois tivemos a Guerra das Malvinas. Então tem o pai da minha amiga que acaba viajando por causa da guerra. Ele foi para o Paquistão. Então tem aqueles momentos de despedida. O corpo que muda também. O corpo da irmã mais velha, que começa a ter mais volumes onde não havia nada, tem mais formas. E o irmão, que acaba ocupando mais espaço no banco do carro. Então, assim, tem os ombros, as pernas mais compridas. Então, como se fosse algo ostentoso. Eu acho que, obviamente, temos a resposta no corpo também, que muda. O corpo é o que é o ponto mais flagrante do crescimento, da perda. Estamos falando da perda. Nós necessitamos perder. Principalmente nos tais caquinhos, e mostra como isso tudo acaba emulando também as mudanças que a gente passa por nessa fase. E com gosto bastante pela escatologia, pelas coisas nojentas. Você já deve ter respondido isso 1000 vezes, mas quem não ouviu, eu vou ter que perguntar, de onde vem essa coisa escatológica na testa? Eu acho que a escatologia é um baú muito rico para a literatura. Os fluidos corporais. Outro dia eu comprei um perfume muito cheiroso e eu queria mandar para o meu amigo o cheiro do perfume, não tem como. Eu queria descrever o cheiro do perfume e é muito difícil descrever o cheiro do perfume.
Então, através da escatologia, as pessoas me falam dos tais caquinhos que sentem o cheiro da barata, o cheiro doce da barata. Eu, até agora, estou sentindo o cheiro do pote de geleia, que era o cinzeiro da Jocasta. Da Jocasta. Eu acho que é um lugar muito fértil assim, para você fazer literatura. E eu acho, ao mesmo tempo, tem um viés engraçado, né? Assim, nos tais caquinhos, essa transformação meio Frankenstein, que é virar adolescente. De repente, você tem pelos, você tem odores que você não tinha antes, a sua voz muda, e as secreções todas. E eu acho tudo isso muito interessante. Um peito que dá leite, como assim? Então, eu sempre me espantei com isso, desde criança, e sigo me espantando. Tua cabeça vai mudando também, né? Alguns traços de personalidade vão mudando também. Sim. E acho que continuam mudando, vocês não acham? Acho que na vida toda a gente não chega num lugar e para de mudar. Eu queria mudar mais um pouco, mas eu acho que eu ainda sou a criança que eu sempre fui. Bem, gente, a gente está chegando perto do final. Eu aproveitar para agradecer o nosso tradutor simultâneo, Ramon de Barros, os intérpretes de Libras também, que aqui fazem esse valoroso trabalho. Eu queria pedir uma salva de palmas para eles. E eu queria terminar só com uma pergunta, porque já que a gente está na frente do estádio do Pacaembu, a Copa do Mundo começa nos próximos dias, e a Inês tem um texto que foi incluído numa coletânea de contos e uma crônica da Cambalache chamado Mundos do Futebol. Queria saber se você tem relação com o futebol, qual é a relação com o futebol, não sei se na Tessia também, e dizer que eu não sei ainda que dia que o Brasil vai jogar, mas já sei que o Uruguai estreia segunda, dia 15, contra a Arábia Saudita. Então, a gente vai assistir. Eu tenho muito claro, porque meus filhos... Claro, os meus filhos, o que mais querem é que eu leve essas figurinhas para eles. Completaram o álbum, eles têm já completa a parte da França, de outros países também. Então, claro, que a minha relação com o futebol, neste momento, é justamente renovada agora com esse tema repetitivo que na minha casa só se fala de futebol, nesse momento, por causa dos meus filhos. E eu adoro fazer parte, participar desse livro de crônicas, que na verdade tem aí umas coisas muito interessantes aí no livro, e o conto tem muito mais a ver com a educação sentimental do que com o futebol. Mas tudo tem a ver com o futebol, no final das contas, não é tanto no Brasil quanto no Uruguai. Então a gente pode dizer que sim, é sentimental, eu com o futebol, sem sombra de dúvidas. E, obviamente, que eu quero também falar uma coisa, Vitor. Eu gostaria também de agradecer a Soledad, que ela está aqui, a consuleza do Uruguai, aqui em São Paulo. Ela também foi uma figura tão importante para esse nosso encontro hoje à tarde. Muito obrigado, Soledad. E, não sei, na Tessia, você tem alguma coisa a ver com futebol? Eu detesto futebol e eu detestei que escalaram o Neymar. Muito obrigado a vocês duas, todos vocês que acompanharam aqui essa conversa. E vamos seguir com a feira. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro.
Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!